Dia Picoema, bom dia para vocês. Aqui é a aula do dia 20 de agosto de 2026, que estamos gravando, né? São as classes gramaticais, né? Aula dia 26 de agosto de 2026. Temos em cima do cabeçalho Nheeng, Potiguara, Nheeng, Pupé. Nheeng, Potiguara, Nheeng, Pupé, que significa fale na língua dos Potiguara. Aí abaixo temos do número 1 até o número 7, que são os pronomes, né? Os pronomes. Nós temos Ixé. Ixé é um pronome que significa eu. Mas a palavra Ixé tem outro significado. Além de vocês entenderem e estar aprendendo que ele significa um pronome eu, que é a primeira pessoa do singular, significa meu, minha, meus, minhas, meus e minhas. Ou seja, Che significa eu, que significa meu, minha, meus e minhas, tá bom? Ok? Número 2, nós temos ende. O ende significa tu, você. Significa também teu, tua, teus, tuas, tá bom? Aí o aé significa ele, ela, eles e elas, certo? Ok? Aí o número 4, oré. O oré significa nós, nós. E andé significa nós também. Essas duas palavras, além de ser significa nós, significa nosso, nossa, nossos e nossas, tá bom? Número 6, nós temos o PEN. PEN significa vós, vocês. Número 7, AE. A terceira pessoa do singular, do plural, que significa eles, ela, eles e elas. Aí temos os adjetivos, né? Adjetivo catu. Catu significa bom, boa, bondoso. Tem esses 3 significados. No tupi antigo, tem palavras que têm mais de 2 significados em português, né? Como a palavra catu. Catu significa bom, boa, bondoso, tá bom? Porangue, bonito, bonita. Quirá, quirá, né? Quirá. Porque o Y é nasal. Não é quirá, quirá, não é. A gente coloca a língua, fecha os dentes e coloca a língua tocando nos dentes para dizer a palavra que irá. Aí. Irá, irá. Depois do que a gente abre a boca. Tira, tira, que é nasal. Tira. Irá significa gordo, gorda. É um adjetivo, né? Que adjetivo é o quê? Adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Aí nós temos abaixo, D, letra D. Imuan, Imuan. Imuan significa velho, antigo, velha, antiga. Pode ser uma dessas 4 palavras. Eu, particularmente, quando eu comecei a estudar tupi em 2005, né, que na verdade eu comecei a ensinar em 2009 tupi, mas entrei na área indígena em 2005. Eu fazia o quê? Eu simplesmente ficava sempre treinando e escrevendo as palavras, todos os significados que ela tivesse em português. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes dá um branco e você não lembra de uma das palavras, daquela palavra em tupi. E você sabendo que ela significa mais de uma, você vai lembrar de alguma delas para responder e traduzir para português. Esse é o objetivo principal que eu fazia. Copiava todas as palavras em português, quando traduzia para português, as palavras em tupi. Então, a palavra Inuan significa velho, velha, antigo, antiga. Catingue significa fedido, fedor, fedorento, fedorenta, fedida. Abaixo nós temos Anganhibá. Anganhibá. Anganhibá na letra F. Anganhibá significa magro, magra. Anganhibá significa essas 2 palavras. Na letra G nós temos mirim. Mirim, pequeno, pequena. Significa pequeno ou pequena. A palavra mirim na letra G. Na letra H, guaçu. Guaçu significa grande, né? Grande. Letra I, nem. Nós chamamos a palavra nem. A palavra nem
significa fedido, fedorento, fedor. O mesmo sistema, a mesma tradução da palavra catingue na letra E. Existe palavra no tupi que tem mais de 2 ou 3 significados no português, e existe palavra também no tupi que tem 2 significados no tupi e em português apenas um significado só. Nem, na letra I, igual a letra E, que é catingue. Catingue e nem significa fedido, fedor, fedorento, fedida, fedorenta, ok? O su também significa grande, o mesmo significado da palavra H. O su significa grande. O adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo, ou seja, uma definição melhor. Adjetivo é a palavra variável de gêneros, números e graus que caracteriza o substantivo, indicando-lhe estado, modo de ser ou aspecto. Certo? Vamos lá. Abaixo nós temos ainda mais oimoporangue na letra L. Oimoporangue na letra L. Oimoporangue significa belo, bela, bonito, belo, bela, embelezaram, lindeza. Na letra M nós temos mochi. Mochi significa maldito, maldita. Abaixo nós temos a letra N. Pochi. Pochi significa feio, ruim, nojento. Letra O, nós temos Aib. Aib significa mal, pessoa ruim, perverso, ok? Aib significa mal, ruim, perverso. Letra P, pissaçu. Pissaçu, a pronúncia é pissaçu. Pissaçu significa novo, nova, tá bom? É um desses significados em português. A palavra pissaçu significa novo, nova, que se pronuncia pissaçu. Abaixo temos os verbos, né? Que nós estamos falando das classes gramaticais. Temos os verbos nhe-eng, nhe-engá, cutuque, perereque, iucá, só, parabiqui, sem, icó, quer, oicobé, moracéia. Nhe-eng, número 1. Nhe-eng significa o verbo falar. Nhe-engá, o verbo cantar. Cutuque, o verbo furar, espetar. Perereque, o verbo pular, saltar. Iucá, o verbo matar. Só, o verbo ir. Foi, vou, fui, significa várias palavras, né? Só significa o verbo ir. Parabiqui significa o verbo trabalhar. 8. A palavra sem. O verbo sem significa o verbo sair. Número 9. Verbo icó, que significa estar, morar. Número 10. O verbo quer. O verbo quer significa dormir. Abaixo, número 11, oincobé. Nós temos o verbo oicobé, que significa o verbo viver. Abaixo temos moracéia, o verbo dançar. Abaixo nós temos os substantivos, né? Temos Itá, Oca, Cururu, Tepite, Taguató, Nhacaré, Apinhaba, Ibirá, Araguá, Guiratinga, Acangaúba, Miuru, Quimbuca, Guapicamembeque, Iboteira e Açucaba. Itá significa pedra, Oca significa casa, Cururu
significa sapo. As pessoas têm o costume de dizer sapo, cururu. Aí tá repetindo sapo de novo. Sapo em português e em tupi antigo, cururu. A palavra cururu significa sapo. Tepite significa coelho. Taguató significa gavião. Nhacaré significa jacaré. Atiaba significa homem. Ibirá significa árvore. Guiratinga significa araguá. Araguá significa espelho. Ibirá, árvore. Araguá, número 9, significa espelho, onde a gente olha a nossa face. Espelho. Araguá significa espelho. Guiratinga significa garça. Acangaúba, chapéu. Miuru, sapato. Quimbuca significa cumbuca. Guapicamembeque, sofá. Ibotira, flor. Iaçucaba, banheiro, significa banheiro. Abaixo nós temos as pós-posições. Pupé, número 1. Eté, número 2. Supé, número 3. Etá, número 4. E suí, número 5. A pós-posição pupé significa dentro de alguma coisa. Oca pupé, dentro da casa. Nhemboiaçaba pupé, dentro da escola, né? Taba pupé, dentro da aldeia, porque taba significa aldeia. Oca significa casa. Nhemboiaçaba significa escola. Oca pupé, o pupé muda de posição com a oca. Oca pupé fica dentro da casa. Nhemboiaçaba pupé. Pupé está no final e Nhemboiaçaba no início. Quando traduzindo para português na pós-posição, ela muda de posição com o substantivo ou com o adjetivo que estiver próximo dela. Nhemboiaçaba pupé. Nhemboiaçaba escola. Traduzindo para português, aí pupé vai para o lugar da escola e a escola para o lugar do pupé. Nhemboiaçaba pupé, dentro da escola. Aí, Taba pupé. Taba é aldeia. Traduzindo para português, a aldeia muda também com a pós-posição pupé. Taba pupé significa dentro da aldeia. Então, a pós-posição pupé significa dentro de alguma coisa. Dentro de, dentro da, dentro do. Tá bom? A resposta em português. Traduzindo, dentro de, vírgula, dentro da, vírgula, dentro do. Porque dependendo do sistema, da origem da palavra, a tradução vai de acordo com o sistema do sentido quando traduzimos para português. Tá bom? Pós-posição pupé significa dentro de alguma coisa. Eté. Eté, a pós-posição eté, ela significa muito, muita. Ela vem relacionada e se fala de intensidade, admiração e entusiasmo. Eté, Guaçu eté. Guaçu é grande, eté é muito, muita. Pós-posição eté significa muito, muita, né? Sem S, ela fala de intensidade, admiração, entusiasmo, tá bom? Catueté, catu é bom, eté é bom. Eté, muito, muita. Catu significa bom. Quando traduzindo para português, nós mudamos de posição. Catueté significa muito bom. Guaçueté, muito grande. Porangueté, muito bonito. Significa muito, muita. Ela fala de intensidade, admiração e entusiasmo. A pós-posição é té. Muito, muita. Sem S. A tradução para português. A palavra é té significa muito, muita. Tá bom? E escrevendo em frases da forma que eu escrevi, que eu dei exemplo falando para vocês, significa isto. Abaixo, número 3, nós temos a pós-posição supé, número 3. A pós-posição supé, ela está relacionada a pessoas, homem, mulher, menino, menina, moça, ela é direcionada à pessoa. Ela não pode ser colocada, né, no sistema gramatical na parte do ser humano. Aliás, de objetos e coisas. Ela é sempre utilizada só com pessoas. Se eu colocar João Supé, traduzindo para português, muda de posição, como eu disse a vocês.
João vai para o lugar de Supé e o Supé para o lugar de João. Né? Todas as postposições são assim. Quando elas estão próximo de um substantivo ou adjetivo, para traduzir para português, quando traduzimos, ela muda de posição. Se eu colocar João Supé, fica para João. Porque Supé, ela é a postposição que ela vem junto de palavras de com seres humanos, com pessoas. João Supé, traduzindo para português, fica João para João. Né? Se eu botar Adriana Supé, traduzindo para português, fica para Adriana. Aí outra palavra, vamos dar um exemplo maior para vocês. Supé. Se eu colocar Ixé, eu. Ixé, Anhengá, João, Supé. Ixé, eu. Anhengar, cantar. Cantei, canto. Supé para, tá no final. E João antes de Supé. Significa Ixé, Anhengá, João, Supé. Significa eu canto para João. Eu cantei para João. Tá certo? Porque Ixé é eu, Anhengar, cantar. João normal, né? E Supé tá lá no final. Quando traduzido para português, Supé é para o lugar de João e João fica lá no finalzinho. Então, Ixé, Anhengar, João, Supé significa eu canto para João. Tá bom? Aí abaixo nós vamos aprender a outra postposição. A postposição 4, né? Lei número 4, que é a postposição etá. Etá significa muitos, muitas, diferente da postposição eté. A postposição etá, ela fala de quantidade, né? Se eu colocar ibotiretá, né? Aí aqui já é diferente. Ibotiretá, ela vem sempre com um hífenzinho. Ibotira pegado com a palavra postposição etá. Etá significa muitos, muitas. Pronto, tradução da palavra etá significa muitos e muitas. Eu vou dar só alguns exemplos. Se eu colocar curumim etá, traduzindo para português, fica muitos meninos. Se eu colocar cunhã etá, fica muitas mulheres. Se eu colocar pitangui etá, muitas criancinhas, muitas crianças. Aí se eu colocar uma frase completa assim, vou colocar Taba Etá Iguaçu. Taba Etá Iguaçu. Taba é aldeia. Etá muitos e muitas. Iguaçu grande. Traduzindo para português, Taba Etá Iguaçu significa muitas aldeias são grandes. A tradução para português. Taba Etá Iguaçu significa muitas aldeias são grandes. Tá bom? Então a postposição etá ela pode ser feita com substantivo, só o substantivo, né? Como eu dei o exemplo no começo da fala, né? Oquetá, muitas casas, né? Cunhaetá, muitas mulheres. Curuminhetá, muitos meninos. E dei agora a tradução da frase, uma frase completa, né? Eu coloquei Tabaetá Iguaçu, não foi que significa muitas aldeias são grandes, porque Taba significa aldeia. Né? Então a palavra, a tradução correta mesmo da postposição etá no número 4 significa muitas, significa muitos, muitos, muitas, no plural, tá bom? Ok? A palavra etá significa muitos, muitas, a tradução para português. Sui, sui no número 5 também, sui é uma postposição, sui fala de origem, né? A origem de onde você mora, ela é utilizada nas frases, nas produções textuais, como origem. Né? Nós temos Rio Tinto, Suí. Eu nasci em Rio Tinto, então eu tenho que usar o Suí. Rio Tinto, Suí. De Rio Tinto. Pode ser assim... Ixé, Aicó, Rio Tinto, Suí. Ixé, Aicó, Rio Tinto, Suí. Porque eu estou falando da minha origem. Da minha origem. Ixé, Aicó, Rio Tinto, Suí. Suí, de, do, da. A palavra Suí significa de, do, da, no, na, em. Significa essa palavra todinha. Ixé, Aicó, Rio Tinto, Suí. Eu moro em Rio Tinto.
Eu sou de Rio Tinto. Então, esse Suí, ele só pode usar assim na frase quando a pessoa mora naquele local. É daquele local, é daquela origem, né? Eu posso colocar Auá, né? Auá que é Taba, Taba Suí. Auá, Taba Suí. Auá significa indígena, homem, pessoa. Mas vamos falar do indígena porque Taba significa aldeia. Ó, Auá, Taba Suí. O índio é da aldeia, né? O índio da aldeia. O indígena, melhor dizer, índio não, índios são uma palavra que usavam antigamente, né? Que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a invasão, os invasores achavam que tinha chegado na Índia, quando na verdade chegou nesse território lindíssimo, riquíssimo em belezas naturais, que é o nosso Brasil. Auá Tabassuí. O índio da aldeia, pode ser. O índio da aldeia, tá bom? O índio da aldeia, a tradução para português de uns exemplos que eu estou dando da posposição sui. A palavra sui significa de, do, significa na, no, em, tá bom? A posposição sui, no número 5, que é a última questão da aula de hoje, da gravação, ela é uma posposição que está relacionada, está escrita e tem que ser inserida em sistema de origem, de onde a pessoa mora, tá bom? Tupantá, Pemongaraíbe, que Deus os abençoe. Em Icobé, bom dia para vocês. Em Icobé, até logo. Tem Decoema.